autorização de saída. A autorização de saída ela é prevista na Lei de Execução Penal, né, a LEP, a Lei 7.210 de 84, a partir do artigo 120. Então, apesar, né, a gente acabou de ver os regimes prisionais, acabou de ver a progressão de regime, apesar de não ser parte, não é regime prisional, não é condição de cumprimento de pena, mas ela faz parte do sistema progressivo. Então, quando se dá a possibilidade do preso, por exemplo, da saída temporária, só é permitido isso quando há a possibilidade dele cumprir certos requisitos. Então, vamos lá. Então, a partir do artigo 120, a gente tem a primeira hipótese aí, que é a permissão de saída. O artigo 120 da LEP traz quem tem direito a esse, e quais as situações em que isso é permitido, né? Então, serão os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto, e os presos provisórios também, né, poderão obter essa permissão para sair do estabelecimento. E aí, observem que começa aqui a primeira diferença, né? Então, a questão do regime, o regime fechado e semiaberto, nós vamos ter da permissão de saída em relação à saída temporária, e a outra a questão da vigilância direta, né? A questão da escolta. E as hipóteses, são as hipóteses dos incisos do artigo 120, né? O primeiro é falecimento ou doença grave do cônjuge, companheiro ascendente, descendente ou irmão, necessidade de tratamento médico. Observar que o artigo 120 ainda traz a disposição do parágrafo único do artigo 14, mas o que outrora estava no parágrafo único do artigo 14 é o que hoje consta no parágrafo 2º do artigo 14, no que tange a assistência à saúde. Outra observação que vocês têm que ficar atentos aí é acerca do parágrafo único do 120, que a permissão de saída será concedida pelo diretor do estabelecimento onde se encontra o preso. Então, dentro daquela atividade, né, que tem natureza mista, mas essencialmente jurisdicional, que é a atividade da execução penal, nós temos aí uma das hipóteses em que o próprio diretor do estabelecimento, se há necessidade de pedir autorização do juiz, pode autorizar essa saída, né, para as hipóteses do inciso 1º e 2º aí do artigo 120. Já o 121 vai tratar do tempo de permanência do preso fora do estabelecimento, né? Então, terá a duração necessária para a finalidade. Então, se é para a finalidade de acompanhar o falecimento ou doença grave, então, o período será o tempo do velório ali, né, até o sepultamento da doença, enquanto for necessário o acompanhamento. No caso do inciso 2º, o tratamento médico é óbvio, né, que a permanência do preso fora do estabelecimento vai se dar enquanto for necessário o tratamento médico. Então, não tem um tempo determinado, como tem, por exemplo, a permissão de sair, a saída temporária. Então, vamos lá, um breve resumo dos artigos 120. A gente pode estabelecer como tópico que faz parte desses dois dispositivos, quem é beneficiário, quais são as hipóteses, quem é que é competente e quais são as características. Então, nós vamos ter, os beneficiários são os presos em regime fechado, semiaberto e preso provisório. As hipóteses de falecimento ou doença grave, aí do cônjuge, companheiro ascendente, descendente ou irmão. Cuidado, pessoal, com esse SECAD, né? Porque quando você está estudando no direito penal e no processo penal, quando se refere a essa relação de parentesco, normalmente lá não tem o segundo C, né? Então, seria para
processo penal e direito penal, o CAD, né, que é cônjuge, ascendente, descendente, irmão, mas na execução penal já entra o companheiro. Tratamento médico, e aí observar que, apesar de não ter previsão legal, a jurisprudência entende que o tratamento médico aí se estende também ao tratamento odontológico. É óbvio que aqui a gente está falando da hipótese do parágrafo 2º do artigo 14 da própria LEP. Então, é naquelas situações onde o tratamento não pode ser realizado no estabelecimento prisional. Então, para a questão do tratamento médico, deve-se verificar se há a condição do tratamento no estabelecimento, né, no próprio ambulatório do estabelecimento prisional, ou, se não, aí há a permissão para que o preso seja tratado em um hospital, por exemplo. A autoridade competente é o diretor do estabelecimento, então, aqui essa permissão é meramente administrativa, né, a natureza dela é administrativa, e exige vigilância direta, certo? Ou seja, a escolta policial, não tendo prazo determinado. Então, esse é o resumo da permissão de saída, que é dentro das hipóteses de autorização de saída, é o que se tem mais simples. Os exemplos mais recentes que a gente pode trazer em relação à permissão de saída são dois exemplos, um de negativo, outro de autorização, né, que foi dado para o ex-presidente Lula, né, quando ele estava preso, faleceu um irmão dele e faleceu um neto, né, então, no caso do irmão dele, foi recusado, certo? E aí, no caso do neto, foi autorizado. Então, essa autorização seria essa que consta aí nos artigos 120 e 121 da LEP. Já a saída temporária, pessoal, a saída temporária, ela está disposta a partir do artigo 122 e tem uma série de diferenças em relação à autorização, à permissão de saída do 120. Então, a primeira diferença a gente vai observar aí que em relação ao cumprimento do regime. Então, só quem tem autorização de saída são aqueles que cumprem pena em regime semiaberto. E essa autorização é sem vigilância direta. Então, logo aí no CAPT, a gente tem duas diferenças em relação à autorização anterior, né? Então, aqui somente para regime semiaberto e sem vigilância direta nos casos de visita à família, frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução de segundo grau superior, na comarca do juízo da execução. E ainda atividades que concorram para o retorno ao convívio social. Como eu disse, né, a saída temporária aqui, ela faz parte do sistema progressivo. Então, mesmo que a atividade não seja de estudo ou não seja para visita à família, sendo uma atividade que vá colaborar para o retorno ao convívio social, pode ser concedida a saída. O parágrafo 1º do artigo 122 vai tratar da possibilidade da monitoração eletrônica pelo condenado quando da ausência de vigilância direta, certo? Então, não impede que seja concedida essa saída temporária sem a vigilância, mas o juiz pode determinar que aquele que vai gozar da saída utilize uma tornozeleira eletrônica. E aí, o parágrafo 2º tem uma exceção de quem não tem direito a essa saída temporária. Então, não terá direito à saída temporária, a que se refere o caput desse artigo, o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte. Então,
nas hipóteses do artigo 1º da Lei 8.072, né, que foi bem alterado pelo pacote anticrime, né? Nós temos vários crimes agora lá que tem resultado morte, que anteriormente não estavam antes dessa modificação do dia 20 de janeiro de 2020, né? Então, por exemplo, o furto, a extorsão com resultado morte, então, nenhuma desses crimes agora vai ter direito à saída temporária. Em relação à competência, pessoal, a gente tem o artigo 123 trazendo também uma diferenciação em relação à permissão de saída. Então, essa autorização ela é concedida por ato motivado do juiz, ouvido do Ministério Público e administração penitenciária e dependerá de satisfação de alguns requisitos, né? Os requisitos são os que estão aí elencados nos incisos do artigo 123, né? Então, comportamento adequado, daí a necessidade de ouvir a administração penitenciária, né, que é quem tem a guarda do prontuário de cada preso, o cumprimento do mínimo de 1/6 da pena, se o condenado for primário, e 1/4 se for reincidente. Nesse caso aqui, pessoal, de 1/6 e 1/4, apesar do artigo 122, que vai tratar, 112 ou 122, agora deu um branco, que vai tratar da progressão de regime, 112, ter sido alterado pelo pacote anticrime, em relação à autorização de saída, continua aí a ter 1/6 da pena para o primário e 1/4 para o reincidente. E a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, né? Então, é verificado isso aí. Por exemplo, no caso da autorização ser para motivos diversos que o estudo e a visita à família, né? Por exemplo, um artista que é preso e é autorizado a sair para fazer shows beneficentes, né? Então, isso mostra a compatibilidade do benefício com o objetivo da pena, né? Que é a ressocialização. Questões surgem, né, pessoal, em relação a esse requisito objetivo, que é percentual de cumprimento de pena, se esse percentual ele é computado em que período, se no regime fechado ou apenas no regime semiaberto, né? Isso para aqueles presos que começam o cumprimento de regime no regime fechado. Nesse caso, computa-se desde o regime fechado. Isso é simulado, é a súmula 40 do STJ, que vai tratar desse assunto. Então, se nós pegarmos anterior o pacote anticrime, para progredir de regime fechado para o semiaberto, teria 1/6 de cumprimento de pena. Então, nesse caso, quando chegasse no regime semiaberto, já teria o direito ao benefício. Então, é isso que diz a súmula número 40 do STJ. Para a obtenção dos benefícios de saída temporária e trabalho externo, considera-se o tempo de cumprimento da pena no regime fechado. O artigo 124, pessoal, vai trazer as regras referente à quantidade de benefícios que o preso pode usufruir e o tempo, certo? Então, nós vamos ter que a autorização será concedida por prazo não superior a 7 dias, podendo ser renovado por mais 4 vezes durante o ano. Então, cuidado, pessoal. Normalmente, quando eu pergunto assim, quantas autorizações de saída podem ser concedidas durante um ano, é muito comum o aluno dizer 4. Não é 4, são 5, porque ela é concedida e renovada por mais 4 vezes. Então, é uma concessão e 4 renovações. Então, são 5 vezes. E aí, se você pegar o número de dias em que ele vai gozar dessa saída temporária, é só você multiplicar por 7, que você vai ter que, durante o ano, ele vai ter o direito de passar 35 dias fora do sistema prisional.
Obviamente, essa regra não é absoluta, pessoal. Existem alguns casos que a gente vai ver em que essa regra vai ser relativizada. O parágrafo 1º vai colocar condições, né? Então, ao conceder a saída temporária, o juiz imporá ao beneficiário condições aí que são obrigatórias, essas do parágrafo 1º, entre outras que ele entender compatível com a circunstância do caso, ou seja, entre outras que são facultativas e que a cada caso o juiz pode entender se é necessário ou não. E as condições obrigatórias são os incisos do parágrafo 1º. Fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada, onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício, reconhecimento à residência visitada no período, recolhimento à residência visitada no período noturno, ou proibição de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres. Eu falei, né, pessoal, que o caput do 124 poderia ser relativizado. Uma das possibilidades da gente ter a flexibilização desse período seria o que consta no parágrafo 2º, que diz que quando se tratar de frequência a curso profissionalizante de instrução de ensino médio ou superior, o tempo de saída será o necessário para o cumprimento das atividades discentes. Isso tem uma lógica, né? Não tem sentido o juiz autorizar a saída de um preso para fazer um curso, por exemplo, que tem 30 dias, e depois, quando se passar 7 dias, ele ter que retornar e perder 23 dias do curso. Ou seja, o curso não vai ter serventia para ele. Então, é uma das hipóteses de se flexibilizar. Então, ao invés de passar 7 dias, o juiz pode autorizar que ele passe 30 para concluir o curso. Quanto ao parágrafo 3º, ele traz o intervalo entre as concessões. Então, são 7 dias, são 5 saídas. Então, entre cada saída, tem que ter 45 dias entre uma e outra. Então, há a concessão, com 7 dias o preso volta, daqui a 45 dias pode ser dado novo benefício. E assim, durante o ano, 5 vezes com esses intervalos de 45 dias. O artigo 125 vai tratar da revogação. Então, óbvio que se o juiz impõe condições, né, a quebra dessas condições tem que ser sancionada de alguma forma. Então, o artigo 125 vai trazer que o benefício será automaticamente revogado quando o condenado praticar fato definido como crime doloso, for punido por falta grave, desatender as condições impostas na autorização ou revelar o baixo grau de aproveitamento no curso. Então, se ele sai para cursar um determinado, para frequentar determinado curso, tem que ser comprovado que ele teve aproveitamento, né? Então, se não está tendo aproveitamento, não tem sentido a concessão. E o parágrafo único, né, vai tratar de como se recupera novamente o direito à saída temporária. Então, sendo absolvido no processo penal, o cancelamento da punição disciplinar ou demonstrado o merecimento novamente pelo condenado. Então, a revogação que trata o caput do artigo 125, ela não é para sempre, enquanto o apenado estiver cumprindo sua pena. Então, se houve a demonstração de que ele tem o merecimento novamente, pode ser concedido. Então, vamos, um pequeno resumo sobre o que a gente viu até agora acerca de saída temporária. A primeira observação. O que se chama de saída temporária, pessoal, é o que normalmente a mídia fala de indulto de Páscoa, Dia das Mães, né? Então, a gente vê, às vezes, dizer, como é que pode, né? A pessoa mata os pais, aí quando é no Dia das Mães, sai no indulto do Dia das Mães. Não tem nem mãe para visitar. Ora, a gente acabou de ver que existem alguns requisitos que são objetivos e subjetivos, mas que nada tem a ver
com a espécie do crime cometido, né? Então, não é condição para se verificar se há o direito ou não o tipo do crime cometido, a não ser que seja crime hediondo, né? Então, o beneficiário é quem está preso em regime semiaberto. Então, está em regime semiaberto, cumpre as condições do 123, né, que é o comportamento adequado, cumprimento, né, que é o requisito objetivo, de cumprimento de 1/6 da pena ou 1/4, a depender se ele é primário ou reincidente, e a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. Com as seguintes finalidades, né? Visita à família, estudo, atividade de ressocialização. Lembra que eu falei, um artista pode ser liberado, né, por exemplo, para fazer um show. Isso aconteceu com o cantor Belo, que quando ele chegou no regime semiaberto, ele fazia shows beneficentes, ele tinha autorização para essas saídas temporárias. E, diferentemente da permissão de saída, né, que é dada lá para a questão, por exemplo, de ir para funeral, né, aqui a autoridade é o juiz. Então, é o juiz da execução, e ele vai ouvir o Ministério Público e a autoridade penitenciária. Pessoal, só algumas observações, que algumas dessas hipóteses, né, que a cassação do benefício obrigam o contraditório, certo? Então, a gente já vai comentar um pouco mais sobre isso, mas assim como ele ouve o Ministério Público e o diretor de estabelecimento para saber, dar parecer acerca, por exemplo, se há o direito, no caso do diretor de estabelecimento, mais para apontar no prontuário se ele tem atende requisito subjetivo, né? Assim também, no momento da cassação, ele tem que ouvir o preso que perde o direito. Então, só repetindo aí o que trata o prazo, né? São 5 saídas, lembrando, é uma concessão mais 4 prorrogações, né? E cada saída, 7 dias, sendo que esses 7 dias não tem caráter absoluto, a depender do motivo, né? Se for para o estudo, deve ser o tempo suficiente para as atividades discentes. Lembrando que os intervalos também são entre as saídas de 45 dias. Mas se por acaso a pessoa faz um curso que é em 2 módulos, né? E um intervalo entre um e outro é de 15 dias. Não tem sentido ser autorizado para fazer um módulo e não ser autorizado para fazer o outro módulo, haja visto que a questão do estudo aí faz parte do sistema de ressocialização do preso à sociedade, né? Observando também que não existe vigilância direta, ou seja, não há necessidade de escolta, mas é possível a monitoração eletrônica. Quanto à revogação da saída temporária, que a gente viu no artigo 125, que trata da revogação automática a depender de certas situações. As situações a prática de fato definido como crime. Então, nessa hipótese, deve haver o contraditório e a ampla defesa, né? Não é só porque o preso foi acusado de praticar o crime que ele vai perder o direito. A punição por falta grave, essa dispensa a oitiva do beneficiário, certo? Do preso. Se ele foi punido por falta grave, já houve um processo administrativo em que ele foi ouvido. Então, para a cassação para a revogação da saída temporária, não há necessidade dele ser ouvido novamente. E aí, a outra hipótese é ele desatender as condições impostas, né? Então, se ele deve se recolher à residência onde ele indicou, porque ele tem que indicar onde é que ele vai ficar. Já houve casos de que a pessoa indica um endereço não verdadeiro, que é revogado. Já houve casos em que a pessoa não se recolhe, né?
casos famosos, né? Como da Suzane, eu nunca sei o nome daquela mulher, mas é alguma coisa von Richthofen, alguma coisa assim. E no caso do estudo, revelar o baixo grau de aproveitamento do curso em que estuda. Daqui a pouco eu tenho a notícia da revogação dela, a gente lê como é o nome dela. Não exijam eu decorar isso, não, porque já faz anos que eu tento e não consigo. E aí, pessoal, surge a questão de se é revogado, ele adquire o benefício novamente. A gente viu que sim, o parágrafo único, quando há absolvição no processo penal, há o cancelamento da punição disciplinar ou o preso demonstra que merece novamente o benefício, aí é dado novamente aí o direito à saída temporária. Está aqui um exemplo, né, de revogação, né? Então, notícia de 2020, não é de 2020, 2020 foi, eu copiei hoje essa notícia. Eu acho que foi, não lembro qual ano, mas ó, no mesmo dia em que foi beneficiada com a saída temporária de fim de ano, Suzane von Richthofen foi levada de volta à prisão após ser flagrada em festa de casamento em Taubaté, na tarde desse sábado. Ao deixar a prisão, por volta das 8 horas, Suzane deveria ter ido direto ao endereço informado da Vara de Execuções Criminais, o que não aconteceu. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo, policiais receberam uma denúncia anônima, chegaram ao local do evento por volta das 16 horas, a presa foi levada de volta à penitenciária Santa Maria Eufrásia Pelletier, em Tremembé, no interior paulista. A direção da penitenciária deve comunicar, né, ao juiz, porque eu cortei aqui a notícia, senão ficaria muito grande. Observem, vocês acham que essa revogação dessa saída temporária está correta? Não, né, pessoal? Por quê? Porque ela deve recolher-se à noite. Ela estava na festa de casamento às 16 horas. Então, pegando mais outra notícia que saiu dias depois, né? A gente viu a decisão da juíza, né? Ali era a decisão da autoridade administrativa, a polícia levou e foi recolhida. Nessa decisão da última quarta, que reformou a sentença de primeira instância, o magistrado considerou que no dia 22 de dezembro, quando Suzane foi detida na festa de casamento, a juíza Sueli Zeraich, da Vara de Execuções, restabeleceu o benefício por considerar que a detenta não havia infringido a regra da saidinha. A juíza, que atua em processo de detentos do regime fechado, era plantonista da ocasião. Foi decidido que não houve descumprimento das imposições fixadas, vez que era ausente a previsão que impedia a paciente de participar de eventos sociais, como casamento, argumentou a defensoria no habeas corpus. Os presos do semiaberto, como é o caso de Suzane, têm que informar o local e permanecer nesse endereço fixo entre 22 horas e 6 da manhã. A festa onde ocorreu o flagrante foi à tarde. Então, isso foi uma controvérsia que houve, né, se ela teria perdido, né, o direito a essa saída temporária ou não. Não está aqui a notícia, mas a própria Suzane, ela já teve, em outra oportunidade, a cassação da saída temporária. Mas o motivo foi porque ela informou o endereço inexistente. Uma questão que envolve a jurisprudência dos tribunais superiores, pessoal, é a questão de nós termos a saída temporária automatizada, ou seja, desde que não haja a revogação, aquela pessoa que tem o cumprimento, que tem o direito, a cada 45 dias poderia sair de forma automática, né? Então, seria a situação em que o benefício já foi concedido e, para ser concedido outra vez, não mais exigisse todo o procedimento, né? A oitiva do MP, o juiz estabelecer. E como é que os tribunais superiores tratam a questão? O STF aceita e o STJ não aceita. Então,
a maioria das decisões do STJ é no sentido de que tem que haver todo o procedimento novamente para a concessão da saída. A gente pode ver a posição do STF nesse HC julgado pelo ministro Marco Aurélio Mello, né, que diz o seguinte: uma vez observada a forma alusiva à saída temporária, gênero, manifestando-se os órgãos técnicos, o Ministério Público e o juiz da vara de execução, as subsequentes mostram-se com sectário legal, descabendo a burocratização a ponto de cada uma delas, no máximo de 3 temporárias, ter-se que formalizar novo processo. A primeira decisão, não vindo o preso a cometer falta grave, respalda saídas posteriores. A falta grave é porque, no caso, haveria a revogação da primeira, né? Interpretação teleológica da ordem jurídica em vigor, conceptânea com a organicidade do direito e, mais do que isso, com o princípio básico da República, a direcionar a preservação da dignidade do homem. Então, esse é um julgado do STF no sentido de reconhecer a possibilidade da concessão automática da saída temporária. Um julgado que traz uma posição contrária, que é do STJ. Então, vamos ler só o ponto 5 aí, né, porque ele é bem extenso. Depois vocês dão uma lida. Que diz o seguinte: assim deve ser afastada a concessão de saídas automatizadas, para que haja manifestação motivada do juiz da execução, com intervenção do Ministério Público, em cada saída temporária, ressalvando nos termos do artigo 124 da Lei de Execuções Penais a legalidade da fixação do limite máximo de 35 dias por ano, jurisprudência do STJ reafirmada. Então, aí nós temos posições antagônicas do STJ e do STF. Não é difícil a gente ver isso no nosso direito, né? Posições antagônicas do STJ e do STF. A gente não pode estabelecer uma regra de quem sempre decide de forma mais benéfica, mas a gente pode estabelecer que a gente encontra mais decisões contraditórias e benéficas no STF do que no STJ, né? O STF sempre, digamos assim, ele é mais bonzinho. Vamos dar início aqui, pessoal, também a falar logo da remissão, né? Então, a gente começa hoje e continua na quinta-feira. Então, a gente já sabe o que é remissão, a gente já até conversou por diversas vezes em relação ao que viria a ser esse instituto, né? Que também é benefício, né? É um incidente na execução da pena, e que a nossa legislação traz 2 formas. Então, nós temos a remissão pelo trabalho e pelo estudo. Observar, né, que o estudo ele foi inserido, já vinha tendo posições jurisprudenciais no sentido de acatar a remissão pelo estudo, e quando foi em 2011, foi alterado o artigo 126 para que fosse colocada a previsão legal da remissão pelo estudo. Então, o artigo 126 traz que o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir por trabalho ou por estudo parte do tempo de execução da pena. Pessoal, a gente já viu, né, logo no início do nosso semestre, quando tratou do direitos e deveres do preso, né, do regime jurídico do preso, que o trabalho tanto é direito quanto é dever. Então, a gente viu que ele é direito, previsto no artigo 41 da LEP, e viu que é dever, previsto no artigo 39 da LEP também, né? Então, ele é dever no sentido de que ele é uma obrigação do preso. Então, o preso ele tem a obrigação de trabalhar, não sendo ele obrigado. Então, se a ele é dado o trabalho e ele não cumpre, ele não vai ser obrigado a trabalhar, mas a recusa será falta grave, né, previsto também, a gente já viu isso
no artigo 50 da LEP. Então, a regra da remissão pelo trabalho é, a cada 3 dias de trabalho, é somado 1 dia de pena cumprida. Então, essa observação é importante, pessoal. Soma-se, né, porque às vezes a gente vê gente falando que a remissão é uma diminuição no tempo de pena. Não diminui o tempo, não é a diminuição do tempo de pena, não. Certo? É o aumento no tempo de pena cumprida. É totalmente diferente. Se a pessoa é condenada a 10 anos, a pena dela vai ser 10 anos. Apenas a cada 3 dias que ela trabalha, que ela estivesse cumprindo 1 dia a mais. Então, isso faz toda a diferença. Isso é o que está previsto aí no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 126. Como eu disse a vocês, né, pessoal, antes da Lei 12.433, de 2011, a remissão do estudo era apenas jurisprudencial, não tinha fundamento legal. E isso é sumulado, né? Então, existia uma súmula já desde 2007, que apenas foi incorporada à legislação pela Lei 2.433. Então, essa súmula 341 já tratava disso. A frequência em curso de ensino formal é causa de remissão de parte do tempo de execução de pena sob regime fechado ou semiaberto. Observação é que a súmula, ela fala em regime fechado ou semiaberto, mas quando foi incorporada a legislação, gravem logo isso, a remissão pelo trabalho, ela só se dá nesses 2 regimes de cumprimento de pena, fechado ou semiaberto, mas não se dando no regime aberto, mas o estudo pode se dar no regime aberto. O artigo 83 da LEP, né, voltando um pouco, é que vai estabelecer que o ambiente prisional deve ter um local adequado, certo? Para a educação. Então, o 83, né, diz que o estabelecimento penal, conforme a natureza, deverá contar em suas dependências com área de serviço destinada a dar assistência à educação, trabalho, recreação e prática esportiva. Ainda, instalação destinada a estágio de estudantes universitários e instalações de salas de aulas destinadas a curso de ensino básico e profissionalizante. Como eu falei, né, antes a jurisprudência só admitia a remissão pelo estudo nos regimes no fechado e no semiaberto. Hoje, quando a remissão pelo estudo foi incorporado à LEP, ela foi comportada também pelo regime aberto e também para quem vem cumprindo o livramento condicional. Isso é o que estabelece o artigo 126. Então, nós vamos ter que o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir por trabalho ou por estudo parte do tempo da execução. E o parágrafo 6º traz que o condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e que usufrui liberdade condicional poderão remir pela frequência a cursos de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de execução da pena ou no período de prova. No período de prova, aí, no caso, para quem está em liberdade condicional. A remissão pelo estudo, ela tem uma fórmula diferenciada da remissão pelo trabalho. Enquanto no trabalho a gente tem, para cada 3 dias de trabalho, 1 dia remido, para o estudo vai ocorrer que para cada 12 horas de estudo tem 1 dia remido. Só que essas 12 horas, obrigatoriamente, ela tem que ser distribuídas em 3 dias. É isso que vai estabelecer o inciso
o inciso primeiro do parágrafo 1º do artigo 126, né? Um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante ou superior, ou ainda de requalificação profissional. Aí vem divididas, no mínimo, em 3 dias. Então, se dividirmos de forma igual, né, teremos aí que 4 horas de estudo por dia, né? Pessoal, a questão do estudo, ela pode ser desenvolvida, e há previsão legal para isso, tanto presencialmente quanto à distância, né? Então, hoje a gente tem tecnologia suficiente, né, inclusive para nos socorrer na hora de uma pandemia, né, que possibilitam a gente estar conversando aqui, por exemplo, nesse momento, e até mesmo para o poder público seria muito mais viável, né, ao invés de ter um professor em cada sala de aula, no caso de estabelecimentos prisionais, é até mais complicado, dispor de educação no formato à distância, né? Então, sai muito mais barato, né? E muito mais viável também para o fornecimento dessa educação aos presos. Além, pessoal, da regra da remissão, ou seja, de a cada 12 horas a gente ter um dia, aquele que estuda ainda tem um bônus, certo? Então, o parágrafo 5º do artigo 126, ele vai dar um bônus de 1/3 para quem conclui o ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento de pena. Obviamente, né, a conclusão desses estágios, né, desses ciclos, o ensino fundamental, médio e superior, deve ser certificado pela Secretaria de Educação, né? Então, por exemplo, um supletivo, né, fazer uma prova de supletivo. Então, um bônus de 1/3 quando conclui o tempo de estudo de cada um dos ciclos, né? E ainda há a possibilidade, né, com previsão legal, aí pelo parágrafo 3º do artigo 126, do acúmulo da remissão pelo estudo e pelo trabalho. Então, para aqueles presos que trabalham e estudam, se a gente voltar nas regras lá do trabalho do preso, a gente vai ver que é um mínimo de 6 horas e o máximo de 8 horas, não tendo direito a hora extra. Então, vamos supor que o preso trabalhe 6 horas e estude 4 horas por dia. A cada 3 dias, ele vai ter 2 dias remidos, né? Um dia que foi remido pelo trabalho e um dia que foi remido pelo estudo. Então, há a possibilidade dele acumular esses 2 dias de remissão para cada uma das atividades que ele faz, e, obviamente, o preso que passa 10 horas ocupado com trabalho e com estudo, a possibilidade dessa pessoa se readaptar à sociedade, né, e não ficar pensando em bobagens, é muito maior do que aquele que vive na ociosidade. O parágrafo 4º do 126, pessoal, traz uma regra para aquele preso que fica impossibilitado de trabalhar por um acidente, certo? Então, quando o preso está em possibilidade de trabalhar por acidente, continua a ser computado os dias de trabalho e de estudo, certo? Que ele não pode realizar por conta que foi vítima do acidente. E observar que o preso que causa acidente de trabalho, lá no artigo 50, está previsto uma falta grave. Aqui é para a vítima do acidente de trabalho, né? E aí, né, como eu acabei de falar, está no inciso 5º do artigo 50 da própria LEP como falta grave. Também, pessoal, está previsto no artigo 126, aí já no parágrafo 7, a possibilidade do aquele preso provisório trabalhar e já remir, ou estudar e já remir, certo?
Então, não teria sentido a pessoa cumprir a pena de forma antecipada e não ter o direito de um benefício, certo? Agora, observem, o trabalho para o preso provisório, ele não é obrigação, mas pode ser oferecido a ele, né? E aí é bom para ele, né? Porque ele antecipa o cumprimento de sua pena, né? Então, o trabalho para o preso provisório não é obrigação, mas aquele preso provisório que trabalha pode ser beneficiado da remissão. O artigo 127 vai tratar ainda, pessoal, da questão da revogação do tempo remido. Observem, o preso que comete falta grave, ele pode perder até 1/3 do tempo remido. Então, vamos supor que ele já tem remido 30 dias, né? Ele trabalhou 150 e 150, 90 dias e tem 30 dias remidos. O que acontece se ele praticar uma falta grave? Ele pode perder até 10 dias. Até 10 dias, né? Então, é o limite que pode ser retirado dele. Isso foi uma alteração, já tem 9 anos essa alteração, e anterior a essa alteração, o juiz poderia revogar o tempo total, né? E aí, mais uma vez, foi uma alteração na LEP que partiu de jurisprudência, né? E o artigo 128 traz aquela observação que eu fiz logo no começo, né? Então, remissão não é diminuição da pena, é tempo de pena cumprida. Então, pena extinta já. Há uma discussão acerca de se há a possibilidade da chamada remissão ficta. Observe, pessoal, a gente acabou de ver que, em relação àquele preso que sofre um acidente de trabalho, ele continua a computar o tempo como se estivesse trabalhando, porque ele não está trabalhando pela impossibilidade que há em relação ao acidente de trabalho sofrido. Remissão ficta é diferente. É uma tese de defensoria pública que diz o seguinte: o trabalho não é um dever do Estado, não é um direito do preso. Então, se o estabelecimento prisional não oferece o trabalho, deveria ser computado esse tempo remido para os presos que querem trabalhar e não têm essa possibilidade por falta de oferta desse trabalho. Essa é uma tese de defensoria pública, mas que não é acatada pelos nossos tribunais, certo? Outra situação, pessoal, é em relação a quem cumpre medida de segurança, se poderia usufruir do benefício da remissão. Olha, medida de segurança, ela é espécie de sanção penal, assim como as penas. Só que medida de segurança, ela não tem tempo determinado. O que determina o fim da medida de segurança é a cessação de periculosidade. Obviamente, a remissão se torna incompatível com essa situação do tempo indeterminado. Então, nós não poderíamos antecipar o cumprimento de medida de segurança porque o interno está trabalhando, certo? Então, é incompatível. Pessoal, vou dar uma paradinha agora, porque fica muito cansativo, né, falar durante 1 hora, né, que eu já estou praticamente falando, e sem o contato com vocês, e aí eu vou parar a gravação, vocês abram os microfones,